Olá, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre nós. Sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão deste estudo bíblico que nós estamos fazendo em Apocalipse. E nós vamos dar sequência ao capítulo de número 12. Antes de fazer a leitura, que vai do versículo 7 até o versículo 12, eu quero só relembrar algumas coisas que são importantes aqui. João, ele está tendo uma visão, tá? E ele retrata dentro daquilo que é possível para nos dar um entendimento. Não é uma ordem cronológica aqui, mas só para lembrar, do capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 6, ele vai falar de um período antes da encarnação de Jesus e até a sua ascensão até a presença de Deus. O objetivo dele não é fazer aquilo que os evangelhos já fazem, mas o objetivo de João é apontar a vitória de Cristo, a derrota do dragão, e logo depois, na sequência do capítulo 12, nós veremos aqui do versículo 7 até o versículo 12, a expulsão de Satanás para a terra. Lhe é vedado definitivamente qualquer aproximação do Senhor Deus. E depois do versículo 13 até o versículo de número 18, João vai falar da perseguição que a mulher, no caso a igreja, sofrerá. E aí no capítulo 12, no capítulo 13, ele vai mostrar como que dois poderes, um religioso e outro político, eles estarão estruturados organizadamente, perseguindo a igreja, tá bom? Então, essa orientação para nós olharmos para o capítulo 12, para o capítulo 13, entendendo que não é uma narrativa em ordem cronológica dos acontecimentos. É uma visão retratada por João, mas é possível entender de modo bem claro aquilo que ele está aqui nos transmitindo, tá bom? Nós vamos então ler capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 12, que é uma sequência do que nós tratamos no domingo pela manhã, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 até o versículo de número 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos e vamos falar com Deus em oração. Senhor Deus, nós louvamos o teu santo e glorioso nome por tua palavra que é viva, eficaz, poderosa. Nós louvamos o teu nome por toda a instrução, toda a direção que o Senhor tem nos concedido por meio da tua palavra, pelo entendimento e a aceitação da mesma como lei, como norma, como mandamento do Senhor. A palavra é eficaz, infalível e perfeita. Aplique ela ao nosso coração e dá-nos a iluminação e a capacitação do teu Espírito Santo na leitura, na exposição, no entendimento e na obediência por meio da fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, irmãos, então no capítulo 12, de 1 a 6, nós vemos então a falta de sucesso do dragão em perseguir a mulher, que é a igreja. A mulher
deu à luz o seu filho varão. Este filho varão, sim, ele regerá as nações com cetro de ferro. Ele foi arrebatado até a presença do Senhor. A mulher fugiu para o deserto, lugar preparado pelo Senhor, e onde ela será sustentada pelo próprio Senhor Deus. Pois bem, então, o texto que acabamos de ler, ele é uma sequência dos versículos 1 até o versículo número 6, onde João ele vai registrar uma peleja onde Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos e os expulsaram do céu, da presença de Deus para a terra. Os anjos expulsaram devido à vitória do Cordeiro, ao sangue do Cordeiro bendito. Por isso que eles foram expulsos. Pois bem, então nós vamos ver aqui os versículos um por um e faremos as nossas considerações. Então, versículo de número 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Mais uma vez, o cenário proposto aqui é o céu. Mais uma vez, o céu está em defesa da igreja do Senhor Jesus Cristo. É muito importante lembrar que mesmo que o João nos traga que essa peleja, né, essa guerra, essa luta que foi travada ali, mas é importante lembrar, o céu nunca foi abalado. O Criador, ele nunca entra em guerra com a criatura. O Criador determina, o Criador decreta, o Criador dá ordens e a criação acata. Tudo o que o Criador determina, a criação ou acata ou recebe como um sinal de juízo da parte do Senhor. Então, o céu é inabalável, o céu é perfeito, tá? Entenda e não se esqueça disso, principalmente nesse contexto de conflito entre Satanás e todos os seus aliados e a igreja. Satanás está lutando contra a igreja. É lógico que ele luta contra o Senhor e tudo aquilo que é do Senhor, mas jamais uma luta impede igualdade. O nosso inimigo, Satanás, ele ofende, ele ataca, ele persegue a igreja, mas o Senhor reina soberanamente sobre ele. Então, o homem, lá no Éden, ele pecou. E quem precisa desse socorro do céu, quem precisa do socorro, do amparo divino, é exatamente o homem. E no caso aqui, a igreja eleita do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o objetivo da batalha, a igreja. O objetivo dessa batalha é que aquilo que Deus decretou em favor da igreja antes da fundação do mundo se concretize na sua totalidade. Então, o céu, ele luta em prol da igreja, ele luta porque há um decreto de Deus, há uma aliança do Senhor firmada com o seu Filho antes da fundação do mundo, no qual este decreto e esta aliança abrange a igreja, a salvação da totalidade da igreja eleita. A igreja está respaldada por esta aliança firmada antes da fundação do mundo. Agora, olha só que bênção e que maravilha nós temos em toda a Escritura. Lembra o arrebatamento de Enoque, o arrebatamento de Elias, outra coisa no Novo Testamento, quando Moisés e Elias apareceu para o Senhor Jesus Cristo no monte e o Senhor Jesus Cristo transfigurou na presença de Pedro, Tiago e João. Também a ressurreição de Lázaro, já em alguns dias em decomposição. O que é que isso tudo aponta? Os arrebatamentos de Enoque e Elias. E tem outras ressurreições. Mas o que é que isso aponta? A vitória de Cristo. Ou seja, há um decreto antes da fundação do mundo, onde Deus prometeu a Jesus salvar um povo. Este povo é a igreja, que é formada pelos eleitos. Esta igreja está respaldada por esta aliança firmada. E estes eventos, esses milagres, os arrebatamentos que aconteceram, né?
de Enoque, de Elias, a ressurreição de Lázaro, mostra a impossibilidade de Cristo não vencer. Mostra que Satanás já está fadado e determinada a sua queda completa. Mostra também que a morte não poderá deter o Senhor Jesus Cristo de vencê-la. Agora preste atenção numa coisa muito importante. Estes exemplos que eu citei aqui, em nada tira a realidade, a qualidade e a intensidade de todas as batalhas, da perseguição que a igreja sofreu no Antigo Testamento e, acima de tudo e principalmente, do próprio sofrimento e da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito importante conectar a harmonia dessas coisas. A vitória certa não diminui em nada a luta travada. A determinação e a prova clara de que o Messias virá e esse Cristo morrerá e ressuscitará não tira em absolutamente nada toda a severidade da tentação que ele sofreu, a qualidade, a intensidade, a veracidade da morte que ele experimentou. Por isso que Deus o Pai o aceitou e por isso que o acusador não tem mais absolutamente nada que nos acusar. Então, ao ler toda a Escritura, nós contemplamos a vitória do Senhor. Uma igreja perseguida, uma igreja que depende do Senhor, mas uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Então, mais uma vez, o céu trabalhando em prol da igreja, tá? Outra observação muito importante aqui, a iniciativa dessa peleja, no versículo 7 ainda. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Então, perceba que a iniciativa, ela vem dos anjos eleitos, no caso aqui Miguel e os seus anjos. Eles tomaram essa iniciativa. E por que eles tomaram essa iniciativa? Olha, primeiro, não há participação dos anjos nesse processo expiatório de Cristo. Ele é único e exclusivo do Senhor Jesus Cristo. Nenhum homem, nenhum anjo participou daquilo que é única e exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Anjos foram enviados pelo Senhor para socorrer o povo. Cito um entre tantos exemplos, quando os anjos vieram socorrer Ló para tirá-lo das campinas do Negueb, propriamente da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas em se tratando da obra vicária, é uma obra exclusiva do Senhor Jesus Cristo. E aqui Miguel e os seus anjos, eles são capacitados a lutar, a pelejar, por causa de um fato importantíssimo. Versículo 5, olha a conexão das duas perícopes aqui, do capítulo 12, de 1 a 6, e do capítulo 12, de 7 a 12. O versículo 5, nasceu, pois, um filho varão. Ou seja, Satanás não teve sucesso no seu objetivo de impedir que a mulher desse à luz. O filho varão nasceu, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nós temos aqui, João tem um único objetivo dele, é o seguinte, mostrar que Jesus Cristo venceu. E olhamos aos evangelhos, nós vamos conhecer toda a narrativa, toda a história da encarnação, de todo o seu ministério, da sua morte e ressurreição. E ele foi recebido por Deus, o Pai, se encontra à destra de Deus, o Pai, glorificado. Ou seja, a vitória da igreja completa. E aí o capítulo 1 de Apocalipse mostra isso. O Senhor Jesus Cristo glorificado, o qual tem as chaves da morte e do inferno. Com base nesta vitória, no sangue imaculado do Cordeiro, que foi derramado na cruz, Miguel e os seus anjos, eles agora podem tomar a iniciativa para expulsar o dragão e a serpente do céu da presença de Deus. Tá? Então veja bem, através de toda a história da igreja, até a ascensão
de Jesus, Satanás, cujo nome significa acusador, ou o acusador, ele podia comparecer na presença de Deus. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, e depois no capítulo 2, versículo 1 do livro de Jó também. Então, ele era permitido antes da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, pelo fato do sacrifício ainda não ter sido oferecido, era possível, era permitido que Satanás chegasse à presença de Deus para acusar os eleitos, o que ele faz contra Jó. Então, era possível ele ter esse acesso. Por quê? Olha só, isso mostra a veracidade de todos os acontecimentos. Era impossível que Jesus Cristo não obedecesse em tudo o Pai. Era impossível que ele não morresse completamente, que todo o seu ministério e todo o seu sacrifício não fossem executados, de maneira perfeita, mas ele ainda não tinha morrido, e por esta causa, pelo fato dele ainda não ter se oferecido, era permitido Satanás chegar e acusar os eleitos de Deus. Por quê? Os animais que eram oferecidos no Antigo Testamento, o sangue deles não podia perdoar pecado. Porém, a morte deles era uma maneira muito clara de apontar para a segurança, a certeza da morte de Cristo. Assim como os animais eram sacrificados e mortos, era a certeza de que a aliança se cumpriria, era a certeza de que Cristo morreria. Contudo, pelo fato dele ainda não ter se oferecido na cruz, era permitido então que Satanás chegasse à presença de Deus. Em outras palavras, ele tinha acesso à presença de Deus para acusar o povo de Deus, o que ele fazia dia e noite. O versículo de número 10 aqui. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, meus queridos, esse era o motivo pelo qual Satanás ainda podia chegar na presença de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo cumpriu a sua obra medianeira na terra, subiu ao céu, à presença de Deus, com a aprovação de Deus, satisfazendo toda a santa ira de Deus, então ele tomou assento à mão direita de Deus, o Pai, e a partir de aí, do Senhor Jesus Cristo ter tomado esse assento à destra do Pai, a presença de Satanás, ou o acesso de Satanás à presença de Deus, foi eliminada para todo sempre. Satanás, a partir desse momento, não tem mais acesso, porque o sacrifício foi consumado e agora, pelo sangue de Cristo, toda a igreja é salva e completamente salva. Então, o motivo pelo qual Miguel e seus anjos vão pelejar contra o dragão, tomar essa iniciativa, é baseado no sangue de Cristo, na vitória do Senhor Jesus Cristo, no Cristo glorificado à destra do Pai. Por isso que Estevão, diante daquela situação de perseguição, sendo odiado por homens ímpios sob a indução de Satanás, olha para a destra do Pai e contempla o Senhor Jesus em pé à destra do Pai, e ele diz: recebe meu espírito, pois o teu sacrifício foi aceito. Pois bem, sigamos agora os versículos 8 e 9. Todavia, diz o versículo 8, não prevaleceram, ou seja, aqueles Satanás e os anjos que lutaram, ou o dragão e os anjos que lutaram contra Miguel e os seus anjos, não prevaleceram.
nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Bem, João então, nesse versículo 8 e 9, ele vai retratar aqui a eficácia da peleja e da expulsão de Satanás. Essa eficácia e esta ação não está em Miguel e muito menos nos seus anjos, mas está em Cristo Jesus. Verso 11, eles, pois, o venceram, Miguel e os seus anjos, por causa do sangue do Cordeiro. Toda vitória da igreja, ela repousa no sangue do Cordeiro bendito. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo agora, ele assumiu de uma vez por todas a posição de advogado da igreja. Ele está junto a Deus o Pai. João trata isso na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Ele é o advogado perfeito que ele nos apresenta diante do Pai da seguinte maneira, parafraseando aqui, né? Este é José Gonçalves. Eu sou o defensor dele. Contudo, o supremo juiz, que é o Pai, ele é culpado, mas eu morri por ele. A gente, às vezes, né, em alguns tribunais estabelecidos aqui na Terra para tratar de algum crime, a tentativa, às vezes, do advogado é defender o seu cliente, aliviar a pena, né? Sabemos que muitos culpados não confessam o crime na tentativa de aliviar a pena. Jesus Cristo, ele diz a Deus o Pai, ele é culpado, mas eu morri por ele. Eu paguei o preço pelo pecado dele. É assim que ele advoga em nosso favor. É o caso de Davi, quando ele confessa diante de Natã que tal homem deveria morrer. E Davi estava certo por isso. E Natã diz para Davi, você é o homem. Contudo, não morrerás, porque o seu advogado já morreu por você. A sua causa é advogada por Cristo. E Cristo, diante de Deus, diz ao Senhor sobre Davi, ele é culpado, ele deveria morrer, mas eu morri por ele. Eu morri a morte dele para que ele pudesse então desfrutar da minha vida, da minha ressurreição. Portanto, a eficácia dessa expulsão está no sangue do Cordeiro. É isso que João quer mostrar aqui. Não pense numa guerra, num ringue lá no céu, onde Miguel e seus anjos estão ali naquela luta, naquela peleja, um bate de cá, o outro. Não é isso. Baseado no sangue do Cordeiro, Satanás e os seus anjos, por mais que insistam, eles têm que bater em retirada. Porque a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, o sangue de Cristo são perfeitos em tudo. Não há como questionar, não há nada a ser reivindicado. Ele tem que sair e ele é expulso na autoridade e na perfeição do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele pagou pela liberdade do seu povo. E como resultado deste sacrifício de Cristo, Satanás tornou-se incapaz de acusar os eleitos de Deus. Ele não tem como mais fazer nenhuma acusação caluniosa. Se no Antigo Testamento ele podia ainda dizer, como ele disse de Jó, mas ele está agindo assim porque o Senhor o cercou de sebe. Tira tudo que ele tem, eu quero ver se ele não blasfema. Né? Depois ele diz, o Senhor tirou tudo, mas e a vida dele? Né? Toca na saúde dele, eu quero ver se ele não blasfema. Mas Jó, ele foi poupado pelo Senhor, porque ele tinha certeza que o seu Redentor vivia. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive, e no final ele se levantará, e eu com ele. Portanto, Romanos 8, 31 a 34, Paulo diz assim,
Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo, ele não vê a mínima possibilidade de qualquer um se levantar contra os eleitos de Deus. É Deus que tomou a nossa causa em Cristo. É Deus que em Cristo advoga em nosso favor. E Ele não poupou em absolutamente nada o seu próprio Filho, o entregando de forma completa, perfeita e justa. Quem os condenará? Glória a Deus, porque Deus, o Pai, está assentado no seu trono de justiça. Nós ainda caminhamos aqui na terra como igreja, mas entre Deus e nós está o Senhor Jesus. Deus, o Pai, olha para nós através de Cristo Jesus. Nós estamos lavados e cobertos pelo sangue do Senhor Jesus. E Satanás, ao olhar para nós, ele não tem outra chance. Ele vê o sangue imaculado de Cristo. Pessoas pecadoras, mas cujos pecados foram pagos por Cristo, e ele não tem absolutamente nada que nos acusar mais definitivamente. Por isso, Satanás e todas as suas hostes não podem mais apresentar-se perante o Senhor para nos acusar. Meus irmãos, e João, neste texto que nós lemos aqui, do versículo 9, ele vai usar vários adjetivos aqui com respeito a Satanás. Olha, veja bem, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Se ele não tem mais acesso à presença de Deus, contudo, ele foi expulso para a terra. E João faz questão aqui, e é importante, ele vai usar aqui uma série de repetições para advertir a igreja que está na terra ainda sobre a capacidade do dragão, que ainda está atuando, mas apenas na terra, não mais na presença de Deus no céu. Então, o grande dragão, ele é chamado assim por causa do seu enorme poder. Mesmo sendo um poder limitado por Deus e não passa disso, mas ele é poderoso. João chama também de a antiga serpente, fazendo a referência então a Satanás, que na forma de uma serpente iludiu Eva ainda lá no paraíso, conforme conhecemos Gênesis 3, de 1 a 7. Então, a antiga serpente é um sinônimo para dragão. João chama ele também de diabo, que no grego é diabolos, que significa várias coisas. Abandonou o seu estado original, dividir, ele quer criar os seus dois reinos, estar em divergência, acusar, culpar, caluniar, rejeitar. Lembra como ele foi tentando culpar Jó de todas as formas? Ele diabolos também significa o representante do mal, aquele que encarna o mal, o enganador. Então, João traz aqui algumas, ou pelo menos algumas descrições daquilo que é esse diabo. Quem é esse que foi expulso da terra? Ele está limitado, mas ele é extremamente feroz. Satanás, aí é o sinônimo de diabo, significa o adversário. Satanás, ele está inimizade, ele é inimigo de Deus, inimigo de tudo aquilo, ou de todos aqueles que servem a Deus, no caso, a igreja.
ele é também o enganador, tá? Satanás, ele engana o mundo todo, como ele fez com Eva lá no paraíso também. Só que agora não significa que os eleitos serão enganados por ele. É importante entender que a igreja que está na terra, a igreja que está coberta pelo sangue de Cristo, a igreja que é capacitada pelo Espírito Santo, esta igreja, ela não será enganada por Satanás, porque a palavra de Deus é perfeita, o Espírito do Senhor é perfeito, a fé é perfeita, o amor é perfeito, e a obra vicária, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, tudo isso faz parte de um plano perfeito e de ações perfeitas, como perfeito é o nosso Deus. Portanto, ele não pode enganar a igreja mais de maneira alguma. Não tem como acusar os eleitos, não tem como enganar os eleitos. A nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É o nosso ponto da teologia reformada, a perseverança dos santos. É impossível cair, é impossível ser enganado por Satanás. Contudo, os apóstolos Tiago e Pedro, respectivamente, eles nos instruem e nos exortam a respeito de quem é Satanás e nos exorta a resistirmos firmemente a este feroz Satanás para que ele possa fugir de nós. 1 Pedro 5, 8. Tiago primeiro, né? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele diz claramente, igreja, vocês serão atacados, mas resistir na fé, na palavra, na oração. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, isso o apóstolo Pedro. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo todo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Pedro nos conclama aqui a uma vida de sobriedade espiritual e a uma resistência na fé, mostrando a eficácia da fé, a eficácia da oração, de tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Portanto, meus irmãos, este dragão com seus anjos foram expulsos para a terra, mas não subestime a tudo aquilo que ele é e que pode fazer, mesmo estando no controle do Senhor Deus. Versículos 10 e 12, até a parte agora, há um júbilo tremendo no céu. Então, ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós, os que neles habitais. Esse louvor que é cantado aqui, essas vozes aqui, há um grupo de cantores adorando, exaltando ao Senhor, e provavelmente são os santos no céu que cantam esse cântico de vitória. O capítulo 11, versículo 15, nós já temos um cântico assim. Esse cântico ele é extremamente importante, porque é um cântico da realidade. É um cântico que valida tudo o que Cristo fez. Ou seja, foi real sim. A Escritura já havia determinado que Cristo vai nascer,
que ele vai morrer e que ele vai ressuscitar. O próprio Senhor Jesus Cristo anunciou isso. Contudo, essas coisas foram extremamente reais. E o louvor agora no céu é para exaltar exatamente isso. Tudo o que aconteceu na terra, do início ao fim, é totalmente verdadeiro. E então esse grupo de vozes aqui, louvando e exaltando ao Senhor. Pois bem, essas vozes exaltam, porque o acusador da igreja, ele foi expulso para a terra. E não mais pode chegar ali à presença de Deus. E essas vozes exaltam ao Senhor, não somente porque não há mais possibilidade de acusar os eleitos, mas também adoram o Deus da aliança que cumpre cabalmente a sua aliança. Mas esse cântico de louvor também, ele ressalta que Satanás não aceita a sua derrota. Ele já sabe da sua derrota, já experimenta o inferno da sua derrota, mas a única coisa que ele sabe fazer é se opor ao Senhor. Então ele não desiste das suas obras malignas e infernais. Ele continua o seu ataque à igreja, que ainda peregrina na terra, conforme Deus determinou. Dia e noite ele está acusando. Por isso que Pedro fala que os sofrimentos dos irmãos ali, da dispersão, estava se repetindo no mundo inteiro e continuará, porque nós temos um perseguidor da igreja aqui na terra. Mas, irmãos, isso é fantástico. Quanto mais Satanás persegue a igreja, mais o nome de Cristo é exaltado, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, na sua realidade espiritual e de vida, ela é intocável. Os inimigos do Senhor podem até tocar na parte física, né? Crentes podem ser presos, crentes podem apanhar, sofrer fisicamente, crentes podem até morrer trágica e cruelmente como Estevão, mas na vida não toca, porque ela é intacta. Cristo é a nossa vida, e é o corpo e a alma, mas mesmo que o corpo físico padeça, ninguém pode tocar na vida eterna do crente, na vida que Cristo nos concedeu, na salvação que Ele nos concedeu. Quanto mais a igreja for perseguida aqui na terra, mais o Senhor será glorificado, mais a igreja será fortalecida, mais o povo do Senhor será santificado, mais força para caminhar nós teremos. É o exemplo da igreja primitiva. Quanto mais forçados, quanto mais ameaçados, mais revestidos com o poder do Espírito Santo, mais revestidos com a palavra de Deus eles estavam. E não tem faixa etária para isso. Deus está nos dias de hoje preparando uma igreja que talvez ainda está no decreto para alguém, para pessoas que ainda irão casar e ter filhos, crianças de hoje, fortalecidas pela palavra, pela fé e pelo Espírito Santo, e que resistirão em fé, em poder do Espírito Santo, a todos os terríveis ataques que virão. E o nome do Senhor será glorificado de uma forma tremenda em toda a terra e no céu. Então, essa multidão já canta, já exalta, já glorifica o Senhor, porque a vitória do Cordeiro está selada. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz. Esta é a nossa vitória. E o que Cristo conquistou para nós, perdoando todos os nossos delitos, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Satanás olha para nós e não há mais absolutamente nada a nos acusar. Cristo pagou perfeitamente, completamente, e por isso ele está à destra do Pai. E por isso nós temos a nossa entrada garantida no céu, na presença do Senhor Deus, o que Satanás não tem mais, nem como acusador dos eleitos de Deus. Portanto, meus queridos, os crentes, como no cântico aqui do versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, que é os seus anjos, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A igreja do Senhor Jesus aqui na terra, mesmo perseguida, ela não negará o Senhor Jesus Cristo, capacitada pelo Espírito Santo, pela fé, pelo amor, pela palavra de Deus. Ela, mesmo em face da morte física, ela não negará o Senhor. Ela não negará a palavra do Senhor, é o que o cântico diz. Os crentes, mesmo em face da morte, sendo ameaçados da forma mais cruel, como no Antigo Testamento Daniel e seus companheiros, eles permanecem fiéis ao Senhor. Eles permanecem testemunhando sobre o Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Se aqueles ímpios odiaram Estevão porque não conseguia ser como ele, nos últimos suspiros de Estevão, mais ainda eles odiaram, porque descarregando todo o ódio contra ele, Estevão não os odiou. Porque Estevão estava no Senhor. Estevão estava blindado pela fé salvadora, pela palavra poderosa de Deus, pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, Estevão glorificou o Senhor. A igreja é perseguida e mesmo em face dessa perseguição, ela não negará a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, que consolo! Que conforto a nós! As perseguições virão, elas serão terríveis, mas independente da proporção da perseguição, mesmo que o mundo inteiro se levante contra a igreja, o Senhor a manterá firme. Jamais negaremos o Senhor publicamente, jamais o abandonaremos, porque Ele nos habilita a esta fidelidade desde agora e para todo sempre. E o versículo 12, a parte B. Se há júbilo no céu, no entanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Meus queridos, os céus se alegram e a terra deve vigiar. Este é o ponto fundamental aqui. Os crentes na terra, a igreja na terra, os crentes e a igreja serão atacados, mas jamais derrotados. Pedro, sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8 até o versículo 11. Olha que promessa. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. E Romanos 8, versículo 35 e 37. Quem nos separará do amor de Deus? Ou do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição?
ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Agora preste atenção. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Portanto, meus irmãos, nós temos essa certeza absoluta. Ninguém poderá impedir a igreja de continuar caminhando. Satanás foi expulso para a terra. Ele agora está perseguindo a igreja, nesse exato momento, dentro daquilo que é permitido, dentro do que Deus estabeleceu. Mas nada, absolutamente nada, poderá impedir a igreja. Em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero então finalizar esse nosso estudo apenas com uma colocação muito importante aqui. A vitória de Cristo está consumada em todos os detalhes. Satanás está derrotado, mas ele ainda não foi lançado no inferno definitivamente. Por determinação do Senhor, ele está na terra, limitado pelo Senhor, sua força é limitada, seu poder é limitado, seu raio de ação é limitado, tudo é limitado. Mas o Senhor já nos advertiu em toda a sua palavra, e especialmente aqui em Apocalipse, como nós veremos do versículo 13 até o versículo 18, e capítulo 13, alguns seguintes, nós veremos a força que ele tem. Nós veremos a sabedoria maligna que ele tem. Portanto, preste atenção, não subestime Satanás. Nós ainda estamos na guerra. Você ainda está desenvolvendo a sua salvação como eu. Nós temos a certeza, mas nós estamos no processo ainda, todo controlado por Deus. Mas nós ainda estamos na guerra. Portanto, nós precisamos duas coisas. Primeiro, conhecimento correto da palavra de Deus. Nós precisamos do conhecimento correto da palavra de Deus para a obediência correta ao Senhor Deus, para a adoração correta ao Senhor Deus, para o testemunho e a pregação da palavra de Deus. Mas também nós precisamos do conhecimento correto, porque boa parte desta guerra ela é travada pelo conhecimento. E nós precisamos conhecer corretamente a Escritura para uma argumentação correta. É preciso de sabedoria para pregar o Evangelho. Veja bem, ao longo dos anos a igreja tem sido muito omissa no exame, no estudo da palavra de Deus. Qual de nós confrontamos a teoria da evolução? Qual de nós, com sabedoria e conhecimento da Escritura, conseguimos confrontar as ideologias que são apresentadas por aí? Hoje, se você é defensor do casamento entre o homem e a mulher, você vai falar, como assim? É você que está errado. Então, é importante entender que boa parte da batalha ela vem no campo do conhecimento da sabedoria de Deus, sabedoria bíblica. A maior parte dos membros nunca leu a Bíblia toda, não conhece os símbolos de fé, não estuda a confissão de fé. A maior parte é preguiçosa, faz um tanto de coisa, mas não faz aquilo que é o que precisa, que é o estudo sistemático da Escritura, estudar para manter uma fé viva, estudar para termos a sabedoria do Espírito, estudarmos para a santificação, para a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Romanos 12, 2, Paulo diz assim, versículo 1, ele nos conclama, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos do conhecimento correto da palavra de Deus. Jesus, quando resistiu Satanás, ele usou a palavra de Deus corretamente quando Satanás a usava de maneira invertida. Temos que ter a sabedoria, o conhecimento correto da palavra de Deus. Segundo, a oração.
A oração ela é uma consequência imediata do conhecimento correto da palavra de Deus. Irmãos, a igreja não demoniza tudo, mas sabe muito bem que foi concedido a Satanás um tempo para persegui-lo. Portanto, se coloque na batalha com a palavra, com oração. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus, aplica a tua palavra ao nosso coração e desperta a tua igreja, o teu povo, para um viver coerente na tua presença. Em Cristo Jesus, teu Filho, nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe e até a próxima transmissão, se o Senhor assim nos permitir. Amém.